O Palmeiras, ele está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras 1-0 Botafogo num jogo dificílimo, cara. Num jogo realmente pegado, um jogo realmente brigado e decidido apenas na prorrogação. Seja bem-vindo ao MJ Alviverde. Se você que está chegando não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta no vídeo, porque me ajuda a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, beleza? Galera, é o seguinte, eu tô aqui agora gravando esse vídeo na madrugada de sábado para domingo, né? Para quem deu uma olhada lá nos shorts ou nos vídeos da outra rede, né? Da rede vizinha, eu estava lá, né? No Allianz, eu estava em frente ali ao Allianz Parque, lá na Pompeia, no entorno, né? Fui acompanhar o jogo lá com a torcida do Palmeiras e passei o dia todo lá, acompanhei o jogo, inclusive de Benfica e Chelsea, lá na rua com a galera também. E aí fiquei o dia todo na rua, fui chegar em casa agora há pouco, fui comer, tomar um banho, um dia bem cansativo lá, mas vou fazer o vídeo aqui para vocês, né? Como vocês podem ver, eu não estou aqui no cenário padrão do canal, mas vamos falar um pouco do jogo, né? Galera, eu falei para vocês, eu não disse para vocês que ia ser um jogo brigado, que ia ser um jogo difícil. Eu não falei que independente se fosse PSG ou Botafogo, para você palmeirense não achar que era jogo fácil. Eu não falei, e tá aí, tá provado. Foi um jogo complicado, é um jogo difícil, cara. Porque o Botafogo é um clube brasileiro, como eu disse, conhece os jogadores do Palmeiras, conhecem o Abel, os times se enfrentam todo ano. Como eu disse para vocês, seria um jogo difícil, seria um jogo pegado, um jogo brigado, não seria um jogo de futebol bonito, seria um jogo de um futebol ali feio mesmo, um jogo ali muito faltoso e que provavelmente ia ser decidido num detalhe. E é exatamente o que aconteceu, era o que eu imaginava. Eu imaginava que esse jogo seria decidido realmente 1-0 ou até uma disputa de pênaltis. E o jogo foi para prorrogação. Eu falei nos outros vídeos aqui do canal que esse jogo não ia ser simples, ele seria decidido no detalhe. Mas assim, muito do jogo também ter ficado feio foi a postura do Botafogo. O Botafogo foi para esse jogo não querendo jogar contra o Palmeiras. O Botafogo ele foi para um jogo só para ficar na retranca, né? Fez um jogo só retrancado. O Renato Paiva lá montou um Botafogo lá todo fechado, um Botafogo só para ficar ali se defendendo contra o Palmeiras, e aí você tinha apenas um time que queria jogar, só o Palmeiras queria jogar, só o Palmeiras queria vencer o jogo. O Botafogo estava satisfeito levando o jogo para os pênaltis, estava provado isso. Então, o jogo inteiro, o Palmeiras foi superior. O Palmeiras foi consideravelmente superior, jogou melhor que o Botafogo, mereceu vencer. A vitória do Palmeiras foi merecida. Não é porque eu sou palmeirense não que eu tô falando isso. O Palmeiras mereceu vencer porque jogou muito mais que o Botafogo, não foi covarde. O Botafogo foi covarde, a estratégia do treinador do Botafogo foi covarde. Entendeu? Então o Palmeiras mereceu vencer. O Palmeiras jogou melhor, atacou mais, finalizou mais, teve mais posse de bola. Tudo que você imaginar, o Palmeiras teve melhor. Entendeu? O Botafogo ele foi querer jogar alguma coisa, foi querer fazer alguma coisa no jogo, só quando já estava perdendo ali nos últimos minutos da prorrogação. O Abel, dessa vez, ele foi bem, pelo menos na escalação inicial, ele não fez invenção da cabeça dele, ele pôs o time que tem que jogar. Vocês viram agora como o Palmeiras fez um bom jogo? Porque ele pôs o time que tem que jogar. Ele não entrou com Veiga, não entrou com Facundo, ele fez o time que tem que jogar, não entrou com Marcos Rocha, ele fez ali um time parecido do jogo contra o Porto, né? Então ele colocou o Maurício para jogar, né? Ele escalou o Vitor Roque, mesmo que o Vitor Roque não esteja jogando bem, mas ele pôs o Vitor Roque, ele escalou o Alan. Isso foi um grande acerto do Abel. O Alan foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no jogo, entendeu? Ele jogou muito bem e ele escalou o Alan,
o Maurício, né, ele fez o que ele tinha que fazer realmente. Então, não fez invenção, nada do tipo. E aí, o Palmeiras fez um jogo melhor, porque o meio de campo, quando o Maurício joga, ele é melhor. Então, o meio de campo do Palmeiras foi bem superior em relação ao último jogo, por exemplo, contra o Inter Miami, que o Palmeiras perdeu, né, totalmente o meio campo. E o Palmeiras conseguiu fazer um jogo legal, porque mesmo que o Aníbal não tenha jogado, o Emiliano fez a função, que era o que o Abel deveria ter feito no último jogo. Ele deveria ter colocado o Emiliano para fazer a função do Aníbal, né? E ele não fez isso. Ele colocou um time com Evangelista e Rios, e isso obviamente não funcionou. Então, o Abel, quando ele não inventa, o Palmeiras vai bem. E é o que ele fez. Ele colocou um bom time, só que aí também ele fez algumas coisas que eu não entendi ao longo do jogo. Ele tirou, por exemplo, o Alan. O Alan, que era um dos melhores, ele tirou para colocar o Mike. Fez algumas coisas que eu não entendi. A entrada do Paulinho, ela era óbvia, né? Porque o Paulinho sempre entra, então a gente já espera que ele vai entrar bem. Todo jogo ele entra e joga bem. E não é à toa que ele foi o nome do jogo, né? O Paulinho realmente é um jogador diferenciado, ele é realmente o melhor atacante do Palmeiras, ele é um jogador realmente que ele é decisivo, ele decide jogo, e é isso pra mim que importa, o jogador que decide jogos, e ele é esse tipo de jogador, ele é o jogador que ele entra e decide jogo. Então, se o cara, ele tá lesionado, ele tá ainda não recuperado de lesão, e ele joga desse jeito, imagina esse cara jogando 100%. É uma pena realmente que provavelmente ele vai precisar passar por uma cirurgia quando acabar essa competição, e talvez ele não jogue mais essa temporada. É uma pena, o Palmeiras provavelmente vai precisar contratar um ou dois atacantes, provavelmente dois atacantes. Ele vai precisar contratar dois bons atacantes para suprir o Estevão e o Paulinho, que provavelmente não joga mais essa temporada. Ele tá realmente no sacrifício lá na Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, muito melhor que o Botafogo, já poderia ter saído do primeiro tempo vencendo, no segundo tempo o Botafogo continua do mesmo jeito, um jogo difícil, amarrado, e aí vai pra prorrogação, e aí entra o Paulinho, decide o jogo, faz realmente uma jogada de jogador de qualidade, é o jogador que tem qualidade. Quando o cara tem qualidade, não adianta, cara, você pode falar isso, falar aquilo, mas o cara precisa de adaptação, o cara precisa disso, daquilo, não existe. O cara, quando ele é bom jogador e pronto. Quando ele é decisivo e pronto. É só vocês olharem o Paulinho, o cara tá lesionado, o cara não tá bem, e ele entra e decide. Isso é o jogador que tem qualidade. O jogador que tem qualidade é isso, ele entra e decide, entendeu? E ele foi o nome do jogo, decidiu o jogo pro Palmeiras, fez uma grande jogada individual, cortou ali o cara, bateu tranquilo, limpo, rasteiro, acabou. Isso é um jogador que tem qualidade, não tem nem muito o que falar. Mas um outro cara também que fez um grande jogo foi o Richard Rios. O Richard Rios tá jogando muito no Palmeiras, ele tá mandando ali no meio campo, e se ele continuar assim, talvez o Richard Rios vai ser negociado, provavelmente aí na janela do meio do ano. Já tá recebendo propostas, né? Propostas não, né? Mas sondagens, né? Já estão de olho nele. Então existe uma grande possibilidade aí de ele sair. Vai ser uma grande perda pro Palmeiras, porque o Evangelista é um jogador muito abaixo do Rios, que é o jogador que vai ficar na posição dele ali. Talvez o Palmeiras precise de novo contratar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, o jogo de hoje é o que eu falei. Ia ser um jogo duro, ia ser um jogo difícil, mas eu acreditava que o Palmeiras passaria. Eu falei isso no outro vídeo, que foi o vídeo das oitavas de final da competição. Eu falei que eu acreditava que o Palmeiras passaria, mas com dificuldade, e é o que aconteceu. E agora o nosso adversário é o Chelsea, né? Tem bastante coisa para falar desse confronto. Vou deixar para fazer um vídeo específico para falar de Palmeiras e Chelsea. Talvez eu faça até alguns vídeos, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar, até comentando um pouco do que foi o último confronto lá em 2022, mas o que importa é que o Palmeiras se classificou, o que importa é que o Palmeiras está nas quartas de final, o Palmeiras está vivo na competição,
Muita gente achando que o Palmeiras ia... muito porque o Palmeiras ia cair na primeira fase, muitas pessoas falando que ia lá pra passear, que era pra cair na primeira fase, alguns um pouco mais otimistas falando que era pra se classificar em segundo do grupo. O Palmeiras se classificou em primeiro do grupo. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo, né? Ele tem um empate contra o Porto, vitória contra o Al-Ahly, empate contra o Miami e vitória contra o Botafogo. Então o Palmeiras está invicto na competição, não foi pra passear. E está nas quartas de final com uma boa possibilidade de chegar na semi, porque eu não vi nada demais nesses dois times irregulares do Chelsea e do Benfica. Vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso. O prêmio Ademir da Guia do Jogo, para mim, vai ser dividido entre Richard Rios e Paulinho. Eu poderia dar só pro Paulinho, porque ele foi o cara que entrou no sacrifício e fez o gol. E de novo, igual foi contra o Inter Miami, mas, cara, não dá para deixar o Rios de fora. O Rios tá jogando muito, o Rios tá jogando demais, cara. O Richard Rios tá jogando muito. Então eu vou colocar aqui Rios e Paulinho, os de prêmio Ademir da Guia aí do jogo. E, cara, um prêmio Atuesta do jogo, de talvez um jogador que ficou abaixo, assim. Olha, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou colocar, pela expectativa que a gente tem nele, eu vou colocar de novo o Vitor Roque, porque o Vitor Roque realmente está muito abaixo. O Vitor Roque foi substituído de novo. Não faz gol, não consegue fazer gol, não consegue contribuir, tá complicado. O Vitor Roque, pelo que ele custou, ele tá decepcionando. Ele tá decepcionando e... não que ele tenha sido horrível no jogo, mas pela expectativa que a gente espera, que a gente tem dele, né? Eu acredito que tá devendo um pouquinho, então talvez... Eu acho que fique justo o prêmio de Atuesta do jogo, né? Do jogador que tá abaixo, não tá legal. O Vitor Roque, beleza? Galera, é isso. Curtam essa vitória. O Palmeiras tá nas quartas de final. Estamos vivos na competição. E isso é o que importa. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Avante palestra.